Olá pessoal, dando continuidade aqui com a explicação do sinal da igualdade e apresentando aqui uma propriedade, na videoaula passada eu falei sobre a adição, né? Sobre ao adicionarmos, né, ambos os lados de uma igualdade que ela se mantém. Nessa videoaula de agora eu vou mostrar para vocês aqui agora uma subtração. Quando nós subtraímos uma quantidade de ambos os lados da igualdade, ela também permanece. Então vamos fazer da seguinte forma. Eu vou utilizar números como exemplo e depois eu vou fazer aplicações dessa propriedade. Então pense da seguinte forma comigo. Imagine que 5 seja igual a 5. Vocês concordam que 5 é igual a 5. Então você escreve a seguinte coisa. Escreva o C então, né? Esse símbolo significa C então, ou seja, se 5 é igual a 5, então o que vai acontecer? Eu vou subtrair desse lado aqui uma unidade. Vou fazer 5 menos 1. Tá? Eu fiz 5 menos 1. E desse lado aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou tirar 1. Então, 5 menos 1 desse lado também. Se então. Então, o que acontece? Desse lado aqui eu tiro 1 e desse outro lado eu tiro 1. Então, 5 é igual a 5? É igual a 5. 5 menos 1 é igual a quanto? É igual a 4. Repito o sinal de igual. E 5 menos 1 é igual a 4. Ou seja, ainda continua sendo igual, né? 4 é igual a 4. Por isso que toda igualdade se mantém ao adicionarmos e subtrairmos. Nesse caso aqui nós subtraímos, tá? Uma mesma quantidade de ambos os lados da igualdade. Então esse sinalzinho de igual aqui, ele continua valendo, ó. Continua valendo se nós adicionarmos uma mesma quantidade dos dois lados ou subtrairmos. Nesse caso aqui, eu subtraí um desse lado e subtraí um desse lado. E continua valendo a igualdade, tá? Então, na videoaula passada eu falei sobre a adição, ao adicionarmos, e nessa eu falei sobre subtrair, tá? Então, nessa videoaula eu vou fechar essa primeira propriedade aqui, que é uma propriedade do sinal de igualdade, tá? Entre duas grandezas. E depois, na próxima videoaula, eu já vou falar de outra propriedade, para depois, na outra videoaula, fazer uma aplicação disso aqui, porque nós vamos utilizar essas propriedades. Então, é muito importante que nós entendamos isso, né? 5 tira 1 fica 4, e 5 tira 1 fica 4 desse lado. Então, se 5 é igual a 5, 4 é igual a 4. Continua valendo esse sinal de igualdade aqui, tá? E continua valendo, desde que seja o mesmo valor, ó, menos 1 e menos 1. Entenderam? Eu vou fazer um outro exemplo. Vamos fazer um outro exemplo? Veja só. Imagine o seguinte. Imagine que você tenha 7 mais 1 igual a 6 mais 2. Quanto é que é 7 mais 7? 7 mais 7 é igual a 8. E 6 mais 2 é igual a 8. Então, esse lado aqui é igual a esse lado. Eu coloco, então, o sinal de igual aqui para representar que os dois são iguais. C, então, coloco esse setinho aqui. Isso significa, como é que eu leio isso aqui? Se 7 mais 1 é igual a 6 mais 2, então, o que eu vou fazer desse lado aqui? Primeiro, 7 mais 1 é quanto? Vamos resolver isso aqui já. Igual a 8. Igual 6 mais 2 é igual a quanto? Igual a 8. C, então, para ficar organizado, eu vou continuar aqui embaixo. Aqui fica 8 igual a 8. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou subtrair desse lado aqui um valor. E o mesmo valor eu vou subtrair desse lado aqui. Digamos que eu subtraia 2. 8 menos 2. 8 menos 2. Então eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado aqui. 8 menos 2. Então, embaixo. Quantas que é 8 menos 2? 8 menos 2 é 6. E desse lado 8 menos 2 é 6 também. Então, por que eu estou fazendo nesse espaço aqui, não estou utilizando o quadro todo? Porque o que é importante que vocês entendam aqui é esse enunciado aqui. O enunciado, que vocês entendendo que toda igualdade se mantém ao adicionarmos ou subtrairmos uma mesma quantidade de ambos os lados, né, da igualdade, ela vai se manter. O que significa isso? Esse sinal de igual aqui, ele continua valendo aqui e continua valendo aqui. Por quê? Aqui 7 mais 1 é igual a 6 mais 2, porque 7 mais 1 é igual a 8 e 6 mais 2 é igual a 8. Então 8 é igual a 8. E se 8 é igual a 8, se eu subtrair 2 desse lado aqui, fica 6. E se eu subtrair desse lado 2, fica 6 também. Então, se eu subtrair uma mesma quantidade desse lado aqui, que eu subtraí aqui, né?
não altera, a igualdade se mantém. Então fica valendo esse sinal de igual. Então é somente para isso essa videoaula, somente para explicar esse enunciado aqui para vocês. Que tudo que vocês fazem de um lado da igualdade, vocês podem fazer do outro lado também, desde que seja o mesmo valor, né, operando aqui com a subtração e a adição. Na próxima videoaula, então, eu vou falar já sobre a multiplicação e a divisão. Fique com Deus, até a próxima, pessoal. Fui!